Boa tarde, meu nome é Laisa. Estamos aqui mais num Responde Dab Responde, gente, desculpa. Eu sou enfermeira obstetra, minha formação foi pela Secretaria de Saúde, residência pela FEPEX. Estamos aqui juntamente também para contribuir com a nossa live hoje, uma médica de saúde da família. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês, participando dessa live. Essa live que é a última da campanha 80 Dias de Saúde da Mulher, que foi encampada, né, pela equipe do Departamento de Atenção Básica. E é um prazer estar aqui com vocês, né, e poder contribuir um pouquinho para as reflexões e discussões acerca desse tema da redução da mortalidade materna. Meu nome é Thaís Leite, eu sou médica de família e comunidade e trabalho aqui na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, numa unidade de saúde. Isso, gente. Então a gente vai começar primeiro com a terminologia. A OMS traz morte materna, a morte que acontece por complicações durante a gestação, parto e pós-parto, ou agravos durante esse período, dando até 42 dias após o parto. A morte materna, ela não é considerada nenhuma causa acidental e nem incidental. Hoje a gente sabe que 75% das mortes maternas, elas são por causas evitáveis, né, Thaís? São causas bem mais fáceis de ser controlada quando adequadamente for descoberta. Hoje, uma das principais causas de mortalidade materna se dá a hipertensão, que é através da pré-eclâmpsia e eclâmpsia. O segundo se dá a hemorragia pós-parto grave, geralmente. Também temos as infecções também, que geralmente é puerperal, a maioria delas. As complicações graves durante o trabalho de parto e parto. E também os abortos inseguros que muitas vezes acontecem. Hoje, a Thaís sabe que muitas dessas causas a gente pode ser controlada mesmo, tendo uma estratégia eficiente assim da ponta, né? Como ela sabe que está na frente, né, da estratégia de saúde da família, pré-natal de qualidade, uma procura, o acesso, a informação, a qualificação desses profissionais, a capacitação, dentre diversas outras coisas que pode ajudar como estratégia de diminuir e reduzir essa mortalidade materna por causas evitáveis. Um ponto interessante, né, que a Laisa trouxe, que a gente pode observar, é que as principais causas de mortalidade materna, como foram elencadas, né, anteriormente, elas muitas vezes podem ser identificadas em diversos pontos de atenção, né, do sistema de saúde. Então, quando a gente pensa, né, por que uma médica de família, né, estaria juntamente, né, com uma outra colega do Ministério falando sobre mortalidade materna? Porque na atenção primária nós temos a possibilidade de identificar uma grande parte dessas complicações. É claro que uma outra parte ela se deve do momento do parto, ao momento do parto, né? Então isso também passa pelos profissionais das maternidades, dos hospitais, mas eu acho que um ponto importante de reforçar é isso, né? Para que a gente consiga vencer, né, esse desafio da redução da mortalidade materna, é muito importante que toda a rede, né, todo o serviço de saúde esteja mobilizado, né, atento, qualificado, com as ferramentas, né, necessárias para identificar e tratar, fazer os encaminhamentos necessários no caso de ter algum alerta nesse sentido. Com certeza. Hoje a gente tem aproximadamente, segundo a OMS, 830 mulheres morrem por causas evitáveis durante a gravidez, parto e pós-parto, em todo o mundo. 99% dessas mortes são em países em desenvolvimento, populações mais pobres e que vivem mais em zonas rurais. As adolescentes é o grupo maior de risco, que sempre se dá, sendo que a OMS também traz que uma das metas nossas do milênio, que é, segundo aqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ODS, uma das metas do milênio é alcançar de 2016 a 2030
70 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. Sendo que o Brasil, em 2015, trouxe que a gente estava tendo 72 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos. A gente tem uma meta, o Ministério tem como uma meta trazer estratégias para que essa redução seja feita bruscamente, a fim de ver que a maioria dessas mortes são inaceitável essa taxa alta, devido por ser causas que são controladas, evitáveis, e a gente tem como meta alcançar até 2030 uma redução de 52% dessa mortalidade. Que chegaria, né, pela meta pactuada, né, nos Objetivos do Milênio, 30 mortes, né? 35 por cada 100 mil, mais ou menos. E é interessante isso porque, além de serem mortes evitáveis, então é inaceitável que nós, enquanto sistema de saúde, serviço de saúde, que a gente não se depare diante dessa situação e não fique mobilizado, né, em enfrentar essa situação. Além de serem mortes evitáveis, geralmente são mortes em mulheres muito novas, né, que é a faixa da população, a idade fértil, a idade em que as mulheres engravidam. Então, são dois pontos muito, eu diria assim, muito impactantes, né? Isso. Primeiro, de serem mortes evitáveis, e segundo, por serem mulheres muito jovens. Então, esse é um ponto. A faixa de risco importante mesmo é adolescentes jovens, como a Thais falou, e isso dá para, assim, no Brasil a gente consegue ver que hoje a nossa população ela é muito instruída, e para ter ainda uma taxa de mortalidade tão alta assim, é algo extremamente inaceitável mesmo. Agora, o planejamento reprodutivo, ele está na frente como estratégia, assim, desde a ponta, né, Thaís? O planejamento reprodutivo, ele traz uma educação em saúde, muitas vezes é feita por enfermeiros, médicos de saúde mesmo da família, profissionais mesmo das UBSs, da nossa atenção básica mesmo, que traz a educação em saúde, tanto nas escolas, às vezes com aqueles programas de PSE e tudo que tem, mas o principal é que não só a adolescente tem essa educação em saúde quanto os métodos contraceptivos e tudo, mas que também uma mulher, ao desejar engravidar, ela também procure o planejamento reprodutivo juntamente com seu parceiro para planejar uma gravidez, para iniciar precocemente os exames, porque essas causas geralmente elas são evitáveis. Claro que tem outras complicações além dessas 5 elencadas que a gente deu, que também traz uma morte materna, uma doença que só é descoberta durante a gestação e poderia ter descoberto antes, um aborto que aconteceu também devido a ter descoberto depois a doença. Então essas coisas, elas sendo ajustadas, ela traz bastante eficácia na redução dessa mortalidade materna. Sobre a questão do planejamento reprodutivo, eu acho que é um ponto bem interessante. E podendo falar um pouquinho, né, das ações que a gente desenvolve no nosso dia a dia, na unidade de saúde, especificamente na unidade onde eu estou, a gente ainda não começou nenhuma estratégia de educação em saúde relacionada a isso, né? Por N motivos. Qual unidade você está aqui no Distrito Federal? Eu estou na unidade de saúde do Paranoá. Mas a gente observa, e alguns estudos já apontam, né, que a maioria das gestações elas não são planejadas, né? Então a gente sabe, né, que quanto mais pudermos investir, e eu acho que as escolas, no caso da gravidez na adolescência, elas são um espaço privilegiado para esse tipo de ação, né? Eu acho que esse investimento pode ser bastante oportuno nesse sentido. E existem N métodos contraceptivos, inclusive a própria questão do DIU, né, para mulheres adolescentes. Hoje em dia tem diretrizes bem claras assim do quão benéfico, né, podem ser esses métodos mais duradouros, né, considerando, claro, a dupla proteção. Mas pensando na prática, né, assim, quando a gente pega a nossa balança de prioridades no dia a dia, né, do trabalho na unidade, na minha unidade nesse momento, na nossa balança de prioridades, a gente ainda não consegue e talvez não fosse tão efetivo o desenvolvimento de ações de educação e saúde dentro da unidade, porque geralmente as pessoas não vão, é algo que ainda é bastante desafiador, mas aproveitar espaços, né, em que isso possa ser mais oportuno, e aí como você citou, a questão de ir nas escolas, por exemplo, né, eu vejo com bons olhos, assim, acho que é algo que a gente pode e deve se debruçar e se dedicar. Sim, Thaís.
Olha, eu hoje não estou na ponta, mas na minha época, quando eu estive na ponta, e se dá isso no Distrito Federal, em diversos centros de saúde, em diversas unidades básicas. Não sei nesse novo modelo, porque eu estava no modelo um pouco antigo, que não era na estratégia de saúde da família. Mas toda pessoa, para ela pegar um contraceptivo, qualquer mulher, para pegar um contraceptivo dentro do posto de saúde, dentro da unidade básica, ela precisa primeiro participar de uma reunião de planejamento reprodutivo marcada. Por que esse incentivo? Para elas participarem da importância que é um preservativo, de evitar uma doença sexualmente transmissível, não só uma gravidez. Então, tudo isso era englobado na época, e eu acredito que ainda é feito em algumas unidades e tudo, mas ela só poderia procurar os métodos contraceptivos se realmente ela tivesse essa reunião que ela fosse. O que acontece? A maioria das gravidezes não planejadas e indesejável por essas adolescentes acaba tendo um aborto inseguro. Um aborto feito em qualquer clínica clandestina, uso de algum medicamento que não se deve fazer. Então, muitas adolescentes, uma das causas de morte materna são os abortos inseguros que essas jovens fazem. Então, o que hoje, como estratégia, a gente traz? A gente traz a contracepção como estratégia de redução dessa mortalidade, os abortos seguros na medida em que a legislação permite também para essas jovens, e também essa conscientização sobre uma gravidez planejada para essa mulher, para ela não vir a procurar nenhum outro meio para não ter essa criança, e é algo que realmente pode prejudicar a saúde dela. Então, uma das estratégias, tanto do Ministério quanto de todos da saúde, da ponta, é um planejamento reprodutivo eficaz, contraceptivos, eles sejam disponíveis para todas essas mulheres, para evitar essa possível morte materna. Uma rede de apoio também, multidisciplinar, com todos os profissionais envolvidos. E, Thaís, agora a gente também pode trazer uma coisa que é essencial, que todos nós sabemos, que é um pré-natal de qualidade. Hoje existe o pré-natal também de qualidade com o parceiro, né, que a gente inclui o parceiro. O Ministério da Saúde traz que no mínimo tenha 6 consultas essa mulher, e também que a captação dela seja precoce, com 12 semanas de gestação, mais precoce possível, para uma avaliação de risco. Essa avaliação de risco se dá através dessa gestante captada o mais precoce possível, para saber se é uma gestante de baixo risco, de risco habitual ou de alto risco, para dar os possíveis encaminhamentos, as possíveis referências para essa mulher, e assim tratar o mais precoce possível as patologias que pode se encontrar nessa gestante. Isso é bem importante, né? Posso interromper vocês, porque tem 3 perguntas mais ou menos parecidas. Que é sobre falar como esse pré-natal pode identificar uma possível causa que possa complicar esse parto, e por que é importante para o profissional de saúde, né? Não só quais os profissionais de saúde dessa equipe que são responsáveis por isso. Então, essa é a pergunta que o pessoal está querendo saber. Como que quais são essas causas que podem aparecer, e sobre o pré-natal? Eu acho que uma questão primordial para o acompanhamento das gestantes ou das mulheres que procuram, né, o serviço para pensar junto um planejamento reprodutivo, inicialmente que a equipe esteja muito aberta, né, a acolher e ouvir essa pessoa, né, ouvir o que ela tem a dizer. Muitas vezes a gente acaba engessando um pouquinho a nossa forma de atuação, ou então não deixando o serviço tão acolhedor a ponto de poder, de repente, ouvir uma adolescente que está com alguma dúvida, ou recepcionar uma gestante que se descobriu grávida, porém não está feliz porque não planejava, não desejava aquela gestação. Então, eu acho que um ponto primordial e que muitas vezes não vem descrito nos protocolos, né? Eu acho que passa um pouquinho por isso, né? Da equipe se despir mesmo de preconceitos ou então de durezas, né? E que possa de fato acolher essa pessoa e possa ajudá-la naquilo que tiver ao alcance da equipe. Então esse é um primeiro passo, né? Não só para o pré-natal, mas também para qualquer outro tipo de situação, né?
No pré-natal, a gente costuma fazer inicialmente, né, uma classificação de risco dessa gestante, e a gente tem inúmeros protocolos do Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde também tem um protocolo de encaminhamento, na verdade, excelente, que foi lançado em outubro do ano passado. Então são protocolos muito novos, muito concordantes, né, entre si, e que eu acho que subsidiam bastante os profissionais ali. Tudo está bastante claro, né, com relação a essa classificação de risco, que é um primeiro passo para a gente poder ofertar para aquela mulher a assistência adequada. Sim. Né? Com relação a essa pergunta que você fez, Paula, que a Thaís trouxe também algumas coisas para nossa discussão, eu vejo assim que o pré-natal, para a gente ver a classificação de risco dessa paciente, se ela é alto risco ou baixo risco, essencialmente são os exames. Essa paciente pega precocemente, eu tenho que interpretar esses exames laboratoriais que são solicitados, eu tenho que ver o histórico familiar dessa paciente, histórico de gestações anteriores dessa gestante, eu tenho que pegar, para nós enfermeiros obstetras, é essencial uma avaliação de risco, visto que a gente só pode acompanhar pacientes de baixo risco. Então, os exames laboratoriais dizem muito, a nossa anamnese sucinta de como foi o parto anterior, como que foi as gestações anteriores, como que é as patologias em sua família, o histórico patológico dela mesmo como pessoa. Então a gente tem que buscar totalmente essa avaliação de risco dada aos exames, tanto laboratoriais como as nossas ultrassonografias, para saber se esse bebê está bem, se esse bebê está sendo desenvolvido de forma correta. Então hoje eu acredito que o pré-natal, com esses protocolos que o Ministério institucionalizou, ele dá de forma mais correta para que os nossos profissionais sigam eles. Uma das causas de mortalidade materna é a má qualificação dos profissionais, o mau treinamento dos profissionais da ponta para ver esses possíveis riscos e complicações para realmente intervir e encaminhar, levarem para as unidades de referência. Uma mulher hipertensa, exemplo, uma mulher hipertensa não controlável, a gestação inteira, gestação inteira não, início da gestação, primeiro trimestre, já com a pressão que não se controla, uso de metildopa já, não está conseguindo controlar. Essa paciente, no momento que ela vira hipertensa, ela já tem patologia, ela já não é baixo risco. Para mim, enfermeira obstetra, muitas vezes ela não é necessária caminhar essa paciente por alto risco, mas sim para o médico responsável, que é o obstetra, ginecologista, o médico da família, para acompanhar essa gestante. Se essa gestante continuar com as complicações, se encaminha para a unidade de referência de alto risco, para o médico que acompanha gestantes de alto risco. Isso são essenciais para um pré-natal de qualidade. O pré-natal de qualidade são os encaminhamentos e referenciamento hábil à unidade de referência. Esse acompanhamento especializado à unidade de alto risco também se faz essencial. A busca ativa à mulher que não está indo à unidade básica de saúde fazer o seu pré-natal. A estratégia de saúde da família, ela traz um pouco mais isso. Os modelos antigos não traziam muito isso, mas a busca ativa ela é essencial para trazer e captar essa mulher. Então, vamos. Aí o pessoal está querendo saber como que é feito isso na atenção primária. Vamos pedir para a Thaís falar um pouco como é feita na unidade dela. Bom, a gente prioriza, né, a primeira consulta das gestantes. Na verdade, uma mulher que chega à unidade com queixa de atraso menstrual, a gente tem a possibilidade do teste rápido de gravidez, e vindo positivo, naquele mesmo dia já é feita uma consulta. Geralmente é a enfermeira que faz a primeira consulta, mas não é uma regra fixa. Então, por exemplo, se a enfermeira da minha equipe não estiver, eu posso tranquilamente abrir aquele pré-natal, né, fazer essa anamnese inicial que a Laísa comentou, solicitar os exames que são os preconizados, né, pela secretaria, e poder iniciar realmente esse acompanhamento pré-natal. Então, chegou na unidade, está gestante, prioritariamente já inicia o pré-natal naquele momento, né? Com relação à classificação de risco, geralmente são os profissionais de nível superior que fazem essa classificação, o médico e o enfermeiro, né, que fazem um atendimento, mas na maioria das vezes, e nas reuniões de equipe a gente tenta reforçar bastante isso, os técnicos e os agentes de saúde ficam com uma anteninha ligada, né, que aí veja, olha, essa pessoa está gestante e tem hipertensão. Então eles já nos passam de uma forma bem minuciosa, né? Então eles auxiliam bastante nessa questão de poder atentar ao risco, né? Que atentar ao risco é de toda a equipe, né? Assim, então eu acho que isso facilita bastante. Uma outra questão que a gente faz também, que eu acho que é super importante,
qualquer mulher que procure a unidade com queixa de atraso menstrual, a gente faz o teste rápido de gravidez e vindo negativo, então também na negativa de gestação, a gente já pega ela pelo braço e vamos conversar sobre planejamento reprodutivo. Então tem várias situações na unidade de saúde que são oportunas, que são importantes e estratégicas. Eu acho que o profissional ele tem que ter essa habilidade de entrar naquele ponto, né? Naquele... Tem uma pergunta aqui, eu tô interrompendo a Thaís porque tem uma pergunta. O Evandro falou que trabalha numa equipe de saúde da família e que a dificuldade que eles passam, né, com a equipe é a adesão desse pré-natal. Que muitas mulheres acabam não voltando para fazer as consultas, né? Quais as estratégias que esses profissionais podem usar, né, para que esse pré-natal seja de qualidade, né? Entendo. É interessante isso porque, de uma maneira geral, a gente observa que atualmente a ideia de se fazer o pré-natal ela é um pouco consensual, né? A gente até se assusta um pouquinho quando vê uma mulher que não tenha feito as suas consultas, né? Então isso é muito bom, foi um avanço imenso, né? No nosso sistema de saúde. Diferentemente de antigamente, né? Que as pessoas não faziam esse tipo de acompanhamento. Então, de uma maneira geral, né, eu acho que as mulheres elas aceitam e procuram e entendem como importante esse acompanhamento pré-natal e brigam por ele e devem brigar mesmo por ele, né, quando recebem alguma negativa do serviço, enfim. Mas realmente existem alguns casos pontuais, como o próprio Evandro pontuou, de dificuldade de adesão e acompanhamento. E aí eu acho que um primeiro ponto, Evandro, não sei se eu contribuo muito com a sua questão, porque ela é uma questão bastante complexa, mas talvez entender por que essa mulher está desmobilizada para fazer o pré-natal, né? E aí são inúmeros motivos, né? Podem ser inúmeros motivos, desde não desejar essa gravidez e aí poder ponderar com ela, né? O impacto de, ok, você não deseja essa gravidez agora, mas você está gestante e é isso que temos, né? Então, assim, qual que é o impacto de você não fazer o pré-natal, né? Na sua vida futuramente, ou então será que essa sua visão nesse momento não poderia mudar, né? Ou mesmo de acolher assim, olha, ok, você não quer, não desejava, não era a hora, mas eu tô aqui, a gente tá aqui, a gente quer te ajudar. Esse é um ponto interessante, um ponto que a Laisa falou baixinho aqui, a questão do apoio também, rede de apoio, né? Eu trabalho numa região extremamente vulnerável, assim, uma porcentagem importante da população é beneficiária do Bolsa Família. E aí, às vezes, a gente observa muito isso, assim... falta de condições financeiras, transporte, né? O impacto disso, né? Daquela gestação, naquele momento, sob aquelas condições, é muito dura, né? E, às vezes, não ir ao pré-natal é só mais uma questão, né? Mas eu acho que, principalmente, estreitando vínculos e tentando negociar com essa gestante, né? O que é possível... não é possível ir toda semana, no último mês, mas é possível ir a cada 15 dias, né? Então, talvez, às vezes, individualizar e tentar fazer algumas negociações. Agora, eu acho que o papel principal é muito mais tentar estreitar o laço do que afastar e tomar uma postura mais coercitiva ou autoritária. Porque o profissional de saúde às vezes se mobiliza e também é legítimo, né? Assim, nossa, essa mulher está mal, não está fazendo pré-natal e um risco para ela e para o bebê. E às vezes acaba tomando uma postura até um pouco policialesca, com boa intenção, né? Mas que isso acaba muito mais afastando aquela mulher daquilo que a gente gostaria do que aproximando, né? Então realmente é um trabalho de formiguinha, não tem uma estratégia única, né? Mas eu diria assim, da minha experiência de 10 anos na atenção primária, eu acho que é principalmente estreitar laços. Eu acho que isso é mais importante, compreender o que está acontecendo e estreitar os laços. E tratar cada um com suas diferenças, né? Como mesmo a gente já trata. Muitas gestantes, quando são de populações mais pobres, não tem condição de transporte, de ir até o local. Então essas coisas tem que ser vista numa consulta de pré-natal, tem que ser vista pelo profissional, tem que ver o que pode ser feito. Porque o acesso ela tem, mas o meio de transporte ela tem? Ou ela não consegue chegar até lá? Onde essa mulher mora? O horário, tem tudo isso também. Então, hoje a gente vê também que uma das estratégias que o Ministério impõe, como os profissionais também vêm trazendo como estratégia,
É essa rede de referência contra referência, o transporte, a vinculação, o referenciamento, a informação qualificada. Muitas gestantes são perdidas. A gente não pode ter essa perca, a gente tem que garantir a continuidade dessa rede de cuidado. Muitas vezes você fala pra ela, vou te dar um encaminhamento, porque você agora tá gestante de alto risco, aí ela não sabe onde é, ela tenta marcar a primeira vez, ela não consegue, ela não é captada. A captação precoce dessa paciente, dessa gestante, é essencial para um pré-natal de qualidade, para um parto de qualidade, para um nascimento de um bebê saudável. Então, o pré-natal hoje ele é essencial, uma das principais estratégias para essa gestante, para esse parto e para esse puerpério da mulher, como redução da mortalidade materna. Tem uma pergunta para a Thaís, pegando um pouco o que a Laís acabou de falar. Você chegou a falar um pouco do uso do protocolo e da classificação de risco. Depois, como que é feito esse primeiro, essa classificação de risco? Depois, se tá um risco, não tem problema, vai manter o pré-natal. Se tiver um outro risco, qual o caminho que o profissional deve tomar? E como é que é feito esse encaminhamento? O profissional da atenção primária, é ele que faz o encaminhamento? Sim, entendi. Bom, eu acho que um ponto inicial importante de ser reforçado é que a classificação de risco, ela é dinâmica, né? Então isso é uma coisa que às vezes passa despercebida. Muitas vezes o profissional faz inicialmente uma classificação de risco e esquece daquilo e mantém a gestante no seu acompanhamento de risco habitual. E não, existem inúmeros fatores, mesmo a questão de desenvolvimento da hipertensão durante a gestação, desenvolvimento de diabetes gestacional, algum exame alterado, hipotireoidismo descontrolado. Exatamente. Algumas condições que elas se dão durante a gestação. Então, por isso que essa classificação de risco ela é muito dinâmica. Então, ela tem que ser feita periodicamente, né? Então, esse é um primeiro ponto. E também pelo fato de que, às vezes, a gestante tem alguma doença de base, conhecida ou não, que é agravada durante a gestação. Então, a gente precisa, de fato, acompanhar de uma forma bem sistemática, assim, e poder sempre rever o risco dessa gestante. Se identificando, né, pelo médico ou pela enfermeira da equipe, que aquela gestação é uma gestação de alto risco, e aí eu acho que foi um grande ganho para a Secretaria do Distrito Federal, a definição de um protocolo muito detalhado, muito bem fundamentado, enfim, né? Que eu acho que ele orienta bastante os profissionais, né? Inclusive de algumas situações de alto risco que podem inicialmente serem manejadas na unidade de saúde e só depois, né? Se o tratamento não surtir efeito ou se algum exame se mantiver alterado, você pode fazer esse encaminhamento. Mas em se identificando, né, que aquela gestante já não é mais de risco habitual, tanto o médico quanto o enfermeiro, eles podem fazer esse encaminhamento para o pré-natal de alto risco. Aqui no Distrito Federal a gente tem nossas regiões de saúde, então cada região de saúde tem a sua referência para o pré-natal de alto risco, que não necessariamente é a maternidade, né? E na regional onde eu estou funciona relativamente bem. A gente sabe que existem diferenças entre as regionais, mas a gente observa que, enfim, nossos encaminhamentos são sempre bem acolhidos e as pacientes têm o seu atendimento garantido. E uma coisa importante, né, que a gente reforça bastante junto à equipe nenhuma gestante recebe alta do seu pré-natal. Então, ela segue sendo acompanhada pela atenção primária, entretanto, ela também está fazendo esse acompanhamento no pré-natal de alto risco. Uma situação, né, que eu ainda sinto bastante falta no dia a dia do trabalho é que ainda esse fluxo, né, assim, da atenção primária para o pré-natal de alto risco, ele ainda tem uma via só, uma mão só, que é a atenção primária fazendo o seu encaminhamento, e não existe uma comunicação entre os profissionais, né? Então, por exemplo, eu não conheço quem são os médicos e enfermeiros que atuam na maternidade, nem no hospital de referência de alto risco. E eu acho que isso faz com que a rede talvez não funcione tão efetivamente, né? Porque a gente não tem um retorno de como foi a consulta, do que está sendo pensado, do que vai ser necessário para nós, enquanto atenção primária, estarmos atentos nesse momento, né, para o acompanhamento dessa gestante. Então, existe uma referência bem estabelecida, existem critérios bem estabelecidos, isso é maravilhoso,
mas ainda não existe a comunicação, né? E aí eu acho que com isso a gente perde bastante ainda. Isso, e a comunicação ela é essencial, né? Principalmente nós da saúde sabemos o quanto a comunicação ela é essencial, não só para nós profissionais, quanto para pacientes. Para isso, evitar a peregrinação dessa paciente, a perca dessa paciente. Então, o que acontece? Essas estratégias que a gente tá pontuando são estratégias que são de fáceis controle pelo profissional para evitar essa morte materna. Outra coisa que a gente fala é das boas práticas ao parto e nascimento. A gente tem uma live da semana passada, então o pessoal pode assistir. Isso. As meninas vão pôr o link aí embaixo da live da semana passada com a enfermeira Elzi, obstetra também da Casa de Parto São Sebastião, no Distrito Federal. Que é da minha região. E que eu sou, olha gente, não é por nada não, eu sou in love com a região do São Sebastião por causa da Casa de Parto. Então, o que eu venho trazer? As boas práticas também do parto e nascimento, ela é essencial também para diminuir o índice de morte materna, visto que a gente sabe que as evidências científicas estão aí com a redução da cesárea desnecessária, da instrumentalização desnecessária. As boas práticas estão aí para também, gente, vir mostrar para a população que a evidência científica é o que manda, querendo ou não, é isso que se deve ser feito. Então, as boas práticas, a assistência ao parto e nascimento, ela é essencial também para a redução da mortalidade, visto que uma pessoa para assistir um parto, ela tem que estar qualificada, ela tem que estar treinada, capacitada. Então, a gente traz como estratégia também que o Ministério tem atuado muito nessa questão para a diminuição dessa mortalidade materna para atingir essa meta de 2030, é a estratégia de qualificar os profissionais, de capacitá-los, porque muitos também não têm o insumo. Então o Ministério está bem na frente quanto a isso, porque são causas bem simples de se evitar, que uma única medicação, que um único manejo rápido pode não fazer a perca dessa paciente. Então uma das estratégias é a gente trazer a qualificação desses profissionais que estão na ponta. Outra, frente a situações de risco, orientar a equipe. Não adianta só o médico e o enfermeiro treinar. A equipe bem treinada, ela salva vidas em segundos. Por que eu falo isso? Porque quando a gente está na assistência ao parto, a gente não tem só uma mulher, a gente tem mãe e bebê. Então sempre a gente vai ter que ter uma outra pessoa para nos auxiliar nesse momento. E outra coisa que eu vejo assim, que... como fala? Outros exemplos que eu posso dar também de uma qualificação desse atendimento é o manejo a uma pré-eclâmpsia que chega da entrada num hospital com suspeita de pré-eclâmpsia, e se ela for diagnosticada antes mesmo da convulsão ou de outras complicações que pode tornar a eclâmpsia, e também tem a medicação que é o sulfato de magnésio, eles souberem fazer realmente a conduta correta, o protocolo correto dessa pré-eclâmpsia, que é uma das causas, da primeira causa de mortalidade materna, que é a hipertensão, a gente salva essa mulher e não vem a eclâmpsia, que é uma complicação pior da pré-eclâmpsia. Outra coisa, então, quando se vocês treinam uma equipe, é mais fácil de controlar. Outra coisa é a hemorragia grave pós-parto. Existe hoje um protocolo de prevenção de hemorragia. Se o serviço tem o insumo, a ocitocina, e o profissional também está treinado, que se você aplicar a ocitocina após o nascimento da criança, você pode diminuir 60% das hemorragias graves puerperais, significa que você já reduz essa taxa de hemorragia também. Outra coisa são as infecções, que muitas vezes é por falta de uma higiene adequada após o puerpério. A gente também traz como estratégia, gente, além dessas simples coisas que a gente está citando, essa paciente voltar ao acompanhamento puerperal, ela não ser perdida ali, ela saiu do hospital, ela teve seu bebê, e esse ela retornar. acompanhamento puerperal é feito na atenção primária ou não? Então, ele é feito na atenção primária. A Thais pode falar melhor. Eu estava pensando em algumas coisas aqui enquanto a Laisa falava, e realmente assim, a atenção à mulher, né, no seu ciclo gravídico puerperal e depois, né, do seu recém-nascido, é uma atenção muito complexa, porque ela é em rede, né, e ela é em equipe. Então talvez algo que um dos fatores, né, em que a gente ainda possa estar pecando
na qualidade dessa assistência, né, à mulher nesse período de vida, seja de fato fortalecer esse trabalho em rede e em equipe, né? Eu acho que isso é um ponto bem importante. E aí vem uma segunda questão, né, que responde um pouquinho da questão do acompanhamento puerperal, e eu acho que pega um pouco da pergunta do Evandro, que é com relação ao acompanhamento e a busca ativa, né, dessas mulheres, e enfim. Na nossa unidade, a gente já utiliza o ESUS-AB, né? Nós utilizamos o PEC, o Prontuário Eletrônico, e nós estamos trabalhando com os relatórios operacionais das gestantes, né? Então, por meio dos relatórios, a gente consegue inicialmente ver, né, qual a gestante que faltou a sua consulta ou que está com uma consulta em atraso, e aí não só com a equipe médica e de enfermagem, mas também com a equipe de saúde bucal, porque é sabido, né, que infecções periodontais podem sim também precipitar parto prematuro, então esse trabalho em equipe ele se torna muito evidente, né, para essa qualificação da atenção. Mas então o relatório do ESUS ele propicia esse olhar desse status, né? Assim, como é que estamos com as nossas gestantes e como é que está se dando o acompanhamento delas. Mas a gente ainda não tem, né, um sistema de informação mais integrado em rede que de repente nos dê o alerta de que aquela mulher, né, teve o seu parto e que a sua consulta precisa ser agendada, né? Então a gente ainda faz isso de uma forma muito artesanal, né? Calculando ali a data do parto, aí vê que ela, poxa, ela não veio na consulta, então talvez ela tenha ganhado seu bebê, e aí a gente vai atrás e tenta checar isso, né? Então eu acho que um ponto importante, pensando, né, o trabalho em equipe e em rede, é esse, né? Nós precisamos avançar nessa integração dos sistemas de informação de tal forma que ele seja instrumental para o profissional de saúde, que a gente possa receber alertas, né? Olha, a gestante fulana de tal ganhou o seu bebê. Agora, né, vocês mantêm esse acompanhamento. E aí o que a gente geralmente faz, né? A gente marca uma consulta do recém-nascido em 10 dias, o preconizado é em 7, mas entre 7 e 10 os indicadores, os protocolos mudam muito, mas da minha experiência de serviço, assim, a gente tem inúmeras prioridades, tudo é prioritário. E aí o que a gente tem observado que a gente não tem conseguido agendar antes, né? A gente não consegue fazer a visita do recém-nascido, não temos pernas para fazer essa visita, nós não temos agentes de saúde, então, assim, a gente tenta se aproximar de um cuidado qualificado, mas existem inúmeros limitadores, né, no nosso trabalho, no dia a dia, que acabam impactando nesse sentido. Mas, de toda forma, pelo menos em 10 dias, aquele binômio, e se possível trinômio, quadrinômio, se vier mais pessoas da família, eles vêm à consulta e a gente faz uma primeira conversa com a mulher, examina, aí avalia indicadores, né, de hemorragia, de infecção, de trombose, né, então a gente faz uma avaliação global dessa mulher e também de aspectos emocionais, psicossociais, né, então como é que foi a chegada desse bebê em casa, como é que vocês estão organizados, como é que você está triste, né, você tem chorado. Então isso é muito interessante. Nessa primeira consulta, geralmente é a consulta dos dois, né? Do bebê e da gestante. Uma estratégia que a gente tem usado, não nessa unidade, mas numa outra unidade em que eu trabalhava, que toda terça-feira era dia da BCG, lá na unidade, né? Então a gente reservou um horário de consulta que se chegasse algum binominho da nossa área, né? Alguma mamãe e bebê fazer o BCG, a gente já pegava e levava para consulta. Então, assim, a gente tenta oportunizar, né? O nosso desafio é esse, assim, ó, quando que essa pessoa vai estar aqui, como é que eu posso organizar minha agenda para tentar atendê-la naquele momento, né? Então a gente faz isso. E na primeira consulta depois, né, posterior a esse primeiro encontro, na verdade a segunda consulta, né, de 30 dias, a gente ainda faz uma consulta com aquela mulher. Como é que você tá? Ainda tá tendo sangramento? Não está tendo? Né? Que ainda pega ali 30, 40 dias, que é bem esse finalzinho do período desse puerpério mais recente. E aí a gente também aproveita, faz essa conversa com ela e já programa, bom, daqui a pouco vamos pensar num método contraceptivo, né? Isso. E já programamos com ela. Lá na unidade a gente insere o DIU, então assim, a gente tenta organizar, né, de tal forma que seja oportuno e que a gente consiga
avaliar aquela mulher em vários momentos. Uma estratégia que eu vejo que foi muito bacana, que foi inserida, como a Thaís falou, é que a maioria dessas mulheres, elas não querem saber mais como está. Elas acham que está tudo bem, não tem mais necessidade de procurar para uma avaliação pós-parto. Mas como ela leva o bebê para consulta, para o CD, para BCG, para as vacinas iniciais, ela acaba sendo captada. Muitas gestantes, às vezes você pega elas com quadros de infecção puerperal, ela nem ia na consulta, mas estava lá, ela falou, eu tô sentindo alguma coisa diferente, um odor diferente, eu vim para consulta de CD, tem como eu falar com a enfermeira? E aí sim é captada. Então, essa busca ativa é bem importante. Sabemos que a infecção puerperal é uma das causas de mortalidade materna, tanto de sítio cirúrgico, que são as maiores são de sítio cirúrgico, às vezes por má higiene, gente, os pontos, tudo. Então isso a gente busca realmente trazer na primeira consulta como dar a possibilidade dos métodos contraceptivos. Mesmo a gente sabendo que o aleitamento materno é um método contraceptivo, a gente pergunta se essa paciente quer iniciar com a mini pílula, se ela quer iniciar após, o que ela pensa de gestações futuras. O quadro de baby blues, que é a depressão inicial, como a Thais trouxe. Esse suporte a gente tenta dar um apoio maior para essa mãe. Essa mãe acaba indo mais vezes sempre à unidade, porque o bebê continua na consulta de CD até os 2 anos. Então eu acho que a mulher ela sempre está mais inserida dentro da unidade básica de saúde, dentro da estratégia meio de saúde da família, mais que os homens, né? Hoje a gente sabe que o Ministério tem empenhado para capacitar esses profissionais, aprimorar, maneja situações de urgência e emergência. O Ministério da Saúde hoje ele trouxe como... Pode dizer, Paulo. Não, pode continuar. É pergunta, né? Não. Então, hoje o Ministério da Saúde ele tem um projeto, que é a estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia, que é uma das causas ainda, a primeira e a segunda, que é a hipertensão e a hemorragia, são as que mais levam a óbito hoje. A OPAS lançou em 2014 um projeto, esse projeto era para mobilização geral mesmo, a principal ação dele é qualificar esses profissionais no cuidado em rede a mulheres com hemorragia. Esse projeto já se iniciou. Já teve na Bolívia, na Guatemala, no Haiti, no Peru. Em 2015 ele foi implantado no Brasil, a OPAS em parceria com o Ministério da Saúde. Até o momento eu acredito que já foram uns 8 estados, mais ou menos, pelo boletim que eu dei uma lida, mas a meta do Ministério é chegar nos 27 estados, né, brasileiros. E eles fazem treinamentos com oficinas de capacitação desses profissionais que estão na ponta para lidar à frente com essa hemorragia. A gente não tem mais perguntas, aí eu gostaria de saber se a Thaís queria falar mais alguma coisa, a Laís encerrar. Tá, eu vou só falar do projeto, também um outro projeto que o Ministério tem, que é o APSION, que é aprimoramento e inovação do cuidado nos hospitais de ensino, que também é capacitar os novos profissionais que estão entrando, os hospitais de ensino que têm residência, para capacitar e replicar esse conhecimento direcionado às evidências científicas, tirar aquele modelo mais tradicional de formação para os novos profissionais de saúde, que também é uma ação do Ministério frente a essa redução dessa mortalidade materna. Bom, eu acho que a gente contemplou, assim, em linhas gerais, né, um pouco do tema de redução da mortalidade materna, cada uma falando um pouquinho do seu espaço de atuação, né, e eu diria que eu acho que a gente, quando fala, né, da atenção à saúde da gestante, da puérpera, né, a gente fala de algo bastante complexo e emaranhado, né? Então, eu acho que o Ministério e os gestores estaduais, municipais, eles têm empreendido esforços no sentido de qualificar melhor esse cuidado, né? Mas para além da qualificação, treinamento, protocolos, tudo isso é essencial e é muito importante mesmo para subsidiar a atuação dos profissionais, né? Mas eu acho que também passa muito por aquilo que eu tinha comentado anteriormente, né? De como que a gente poderia
digo sensibilizar, eu sou bem sensível a tudo, assim. Acho que a gente não precisa de profissionais sensíveis. A gente precisa de profissionais, vamos dizer assim, atentos, conscientes, né? E, digamos, que tenham os subsídios necessários para fazer a sua atuação da melhor maneira. E aí a gente vê que a rede tem muitas lacunas. E como que a gente pode, e o gestor também pode, colaborar no sentido de suplantar, não sei, né? Essas lacunas que a rede apresenta. Então, eu comentei algumas coisas, né? Assim, como que a gente pode ter um sistema de informação que seja mais instrumental para a gente nesse sentido, né? Como que o gestor pode manter sempre, né, os insumos, medicamentos, os exames disponíveis para as gestantes. Então, assim, do rol de exames que existem, né, no DF, infelizmente, alguns bem essenciais ainda faltam. Por exemplo, a urocultura, nós não temos acesso, né, na nossa região. Então, rede, sistema de informação, uma melhor comunicação entre os profissionais, né, que fazem o cuidado dessa mulher. Medicamentos, nem sempre também os medicamentos indicados para aquela mulher estão disponíveis. Na maioria das vezes sim, mas existem faltas, né? E um ponto também importante que eu acho desse trabalho em rede é que, pelo menos na atenção primária e onde eu trabalho, né, a gente observa que muitas vezes existem muitas lacunas de profissionais, falta de profissionais mesmo. E isso desorganiza o serviço. Então, às vezes, mesmo que você esteja tentando monitorar as suas gestantes e as suas outras 10, 20 prioridades na atenção primária, né? Que é o menino, o tabagista, o hipertenso alto risco, o diabético e tal. A gente tenta, né, se planejar e se organizar e ter prioridades. Mas muitas vezes tem algumas situações do próprio sistema que desestabilizam isso, né? Aqui no DF, por exemplo, a gente está vivendo um surto de dengue, muito importante. Então, aumentou substancialmente a procura do serviço para esse atendimento. E aí, algumas equipes estão incompletas, né? Então, assim, eu acho que existem várias pequenas situações, né, que são mais estruturais, para além, claro, né, da atuação profissional, que é importante e é fundamental, que vão se somando e acabam, muitas vezes, impactando negativamente, né, nesse cuidado. Então, eu acho que o desafio é complexo, eu acho que os gestores, eles têm esse desafio pela frente, assim como os profissionais também, no sentido de colaborar, né? Para essa redução da mortalidade materna. Então, o desafio é de todos nós, né? Mas verdade. Todos nós precisamos... Sociedade mesmo, né? E é isso, cuidados antes, durante e após o parto podem salvar a vida tanto de mãe e bebê. E a gente fica por aqui. As próximas lives do DAB vão retornar para quarta? Não sabemos. Não sabemos ainda, mas a gente continua com as lives DAB Responde. Muito obrigada, toda semana. E se vocês quiserem mandar perguntas depois, né? Eu acho que a equipe nos repassa e será um grande prazer, né? Poder contribuir, trocar informações e ideias sobre essa questão. Agradeço também. Tchau! Tchau!